Hoje eu penso em Portugal como brasileira e, portanto, com distância, mas, ao mesmo tempo, com intimidade do convívio com a família, com o marido, com os filhos, com os amigos, com os que estão por lá. Bom, vocês sabem que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Mais de 800 anos de fronteiras estáveis. Agora, era uma faixa estreita com apenas 1 milhão e meio de habitantes e que não tinham saída a não ser o mar, porque atrás estava o inimigo, estava a Espanha. A necessidade de ir ao mar para pescar, para descobrir, era ineludível. O português que veio para descobrir o Brasil não fez bruscamente, mas em saltos sucessivos, descobrindo primeiro a Madeira, as Canárias, a costa da África, o Golfo da Guiné. Mas, de qualquer maneira, eram gente extremamente moça. Martim Afonso Sousa, que em 1530 saiu de Lisboa, tinha 29 anos, era o capitão de uma frota de 5 caravelas. Todos os outros eram rapazelhos. Quem escreveu o Diário de Viagem de Martim Afonso de Sousa não foi um senhor de barbas assírias, negras, como aparece nas gravuras, mas era um rapazola que descreveu uma arrojada viagem para o mar. É certo que já no tempo de Camões se queixavam de "ó glória de vencer, ó vancobiça". Mas a glória de vencer e a vancobiça vinha da influência dos romances de cavalaria. As pessoas queriam imortalizar-se e morrer, mas conhecidos pelos seus grandes feitos. Assim como hoje os rapazes gostam de glórias esportivas, naquele tempo era necessário, para sobreviver, ser respeitado pela sua valentia, a sua pertinácia. Como diziam, o português antes morrer que torcer. Foi esse punhado de homens, provenientes, a maior parte, de pescadores ou de camponeses, que foi chamada para o mar e foi avançando. Isso não teria sido possível antes, porque a visão do mundo da Igreja ameaçava de heresia quem não concordasse com ela. Mas com a chegada dos ventos do Renascimento, caiu esse medo anterior e realmente o apelo do mar foi irresistível. Esse facto é um dos factos que tem que ser considerado cautelosamente, porque isso significa e significava para a juventude de então enfrentar um mistério, ter factos de heroísmo e também participar em alguma coisa secreta e misteriosa. Era uma espécie de movimento de iniciação a que nunca a juventude foi alheia. Eu gostaria de me referir também ao facto de que houve navegações anteriores dos portugueses para o continente americano e até mesmo para a Antártida. Há mapas de Pedro de Andrade e Diogo de Teiva, de 1452, reproduzindo a foz do Rio São Lourenço, a costa americana, a costa canadense atual, e as ilhas Terra Nova e Labrador. Então, há certeza que houve uma navegação anterior que foi cuidadosamente encoberta. Não é possível fazer um mapa em 1519 sobre a costa antártida com menos de 20, 30, provavelmente 50 anos. Colocando-nos na pele desses jovens navegadores,
nós podemos percorrer o litoral e imaginar a série de surpresas e de emoções que foram sentidas. Eu li durante muitos anos para uma tese de doutorado em letras na Sorbonne, li mais de 400 textos de roteiros de navegação, não só para o Brasil, mas até a Ásia, ao Extremo Oriente. Esses roteiros, que não são conhecidos como literatura, têm qualidades literárias extraordinárias. Eles vêm daquela sensibilidade a que me referia, sensibilidade e a ternura galaico-portuguesa. Então, eles falam da transparência das ondas ao chegar à praia, os pequenos peixes rubros que cintilam no fundo da água. Há detalhes que já são de olhos, que nós chamaríamos hoje de ecologistas. Isso faz com que o Brasil, pela circunstância do esplendor e da variedade de sua paisagem, é a terra por excelência do mito. A ilha de Tupinambarana, por exemplo, se diz que é a terra onde moravam as Amazonas, as guerreiras. As ilhas oceânicas foram sempre associadas a mitos e a distância, mas algumas delas começam no hemisfério norte, como o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é uma ilha extraordinária que devia ser venerada. A impressão que se tem ao desembarcar é que se desembarca num amontoado de esmeraldas ou safiras recobertos pelo mar. Essas ilhas são extraordinárias também porque elas representam o triunfo da vida sobre a matéria. Elas são de uma dureza de diamante, mas a vida, através de milénios, cavou cuvetas de maré que são cheias de coisas extraordinárias, polvos, peixes com aletas que caminham sobre as rochas, se deslocam. Tudo isso é natural que tenha levado os navegadores ao mito. As outras ilhas oceânicas sucessivas, o atol das Rocas e suas maravilhas subaquáticas, Fernando de Noronha, suas ilhas, seus golfins que dançam no ar. Então, toda a paisagem brasileira, particularmente da costa e das ilhas, levou o país a ser um dos doadores de mitos mais importantes da humanidade. E como dizem os índios, viver não é preciso, mas sem sonhar não se vive. Ora, o próprio Cerrado, que parece a tantos um espaço tão condenável e tão descartável como os manguezais, o Cerrado, como o descobriu e o divulgou tão bem Guimarães Rosa, é por essência também uma terra de mitos, porque a paisagem retorcida, em que qualquer um se perde, porque tudo parece semelhante, leva à necessidade do mito como condição de sobrevivência e de coesão, de coerência social. Quando chegaram os portugueses e houve a primeira notícia oficial, certamente que tinham chegado antes, da carta de Pero Vaz de Caminha, o facto de terem encontrado homens e mulheres de corpos maravilhosamente belos, com um rosto cândido, sem pudor, os levou a uma conclusão inegável, é que tinham chegado ao paraíso terreal. Essa ideia, teologicamente, era profundamente perturbadora, porque se ali existia o paraíso, por quem tinha Cristo morrido? Eram só os europeus que eram pecadores? A inocência existia na terra? Tinha sido um conto do Papão dizerem que o paraíso já era? Então, isso causou profunda perturbação e manteve-se só com a chegada dos jesuítas
que não eram portugueses, eram espanhóis, asturianos, catalães, outros, e que vinham organizados como um exército. O lema deles, per inde ad cadáver, obedeça e seja como um cadáver flutuando na correnteza, era completamente alheio ao espírito português de sobranceria. Por exemplo, no Maranhão tinha um rio, que era o Rio dos Gentios, os jesuítas passaram a chamar Rio dos Satanazes. Portanto, começaram a identificar o indígena nativo não como um exemplo de Adão e Eva incorruptos, ainda não tocados pelo mal, e, portanto, que eram salvos por natureza, naturaliter Christiani, então substituíram pela ideia do demónio. E essa mudança foi radical e permanece até hoje como um dos venenos inseridos na cultura brasileira. Eu tenho considerado que talvez o maior aporte, o maior traço diferencial do português com o castelhano foi o dom da esperança. Até hoje, um dos mitos mais importantes legados de Portugal é o sebastianismo nas costas do Maranhão, em que no arquipélago dos Lençóis aparece Dom Sebastião ao luar. A ilha dos Lençóis é percorrida por ondas oblíquas que cintilam ao luar, então ficou o mito de Dom Sebastião, jovem e formoso. Nunca se encontrou o cadáver do rei na batalha. Então, Dom Sebastião, belo e formoso, cavalgando um cavalo branco e que se transforma depois no touro que é honrado no Bumba, meu boi, etc. Essa capacidade de esperança, que é continuada com António Vieira pela visão do Quinto Império, do Reino do Espírito Santo, da fraternidade, da alegria e do entender, não do saber, mas do entender, que são duas coisas distintas, eu acho que talvez seja o legado diferencial mais importante. Eu acrescentaria a isso o dom da ternura. O amor-ternura, que é um traço medieval, foi prolongado por Camões e aplicado à figura feminina tropical. O primeiro culto à mulata vem de Camões. Como eu dizia, aquela cativa que me tem cativo, mata-me de amores, porque dela vivo. E fala, inclusive, da pretidão de amor. Então, essa ternura, que é diferente da paixão espanhola, é talvez uma das coisas que marca até hoje o lirismo brasileiro. Há também essa terceira dom, essa sobranceria, que aproxima também o espírito indígena do português. Essa inteireza de ânimo, essa persistência que chega à pertinácia, à teimosia, acho que são três dons que caracterizam a cultura galaico-portuguesa e que foram dos dons mais preciosos deixados. Isso significa tolerância, isso significa agilidade e capacidade de adaptar-se a mundos e a pensamentos diferentes. É preciso lembrar que as raízes portuguesas, linguísticas, arquitetónicas, musicais, religiosas, são nitidamente portuguesas, talvez mais em nenhum lugar que no Maranhão e em Minas Gerais. Mas a complexidade vem provavelmente de que o português era um somatório de culturas. Os visigodos, portanto, bárbaros, celtas no norte, os gregos, existem templos gregos até hoje em Portugal, os romanos, mas, sobretudo, além desse passado múltiplo,
tinha a marca mozárabe, que distingue de todos os outros povos a Espanha e Portugal. Mais fortemente Portugal, porque a cultura mozárabe persistiu até 1400 e pouco, até a tomada do Castelo dos Mouros, em Lisboa, pelos cruzados. A marca mozárabe persistiu. É mentira que os cristãos dominaram os mouros. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. Então, dessa veia oriental é que eu acho que vem a tão famosa indolência, que não é indolência, é o prazer de viver. E isso é comum com os indígenas. Então, eu considero que no centro do país, longe do mar, que existe a contrapartida, uma contrapartida como uma fuga na música de Bach, entre o espírito de descoberta da costa, da navegação, e um cerne muito antigo de uma indolência desejada. Por que trabalhar demais? Trabalhar demais é um vínculo protestante, é amealhar, é usura. Esse legado de manejo reverencial da natureza, como diz Agostinho da Silva, que acha que a missão essencial da cultura luso-brasileira é de sacralizar a vida, certamente que tem uma origem complexa, em que a veia mozárabe está presente, mas a veia lírica galaico-portuguesa também está presente e associada. Acredito que na história o que importa mais não é o fato, é o mito. E nem que seja pelo poder de criar mitos, certamente o Brasil importará no futuro. Não só por isso, mas também pela essa luso-brasileira capacidade de se adaptar, de sorrir, de sobrepor-se a qualquer opressão, a qualquer erosão da miséria ou da opressão. Então eu vejo mito e facto como das grandes esperanças do futuro e dos grandes legados do Brasil para a humanidade.